Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça em nosso coração. Vamos serenando a mente, o coração, para estar aqui agora em mente e coração. Abrindo nosso coração para ouvir as palavras do Evangelho e modificar, transformar a nossa vida, consolar, confortar e principalmente esclarecer. É essa a proposta dessa casa de caridade, que recebe a cada um dos senhores com amor, com carinho, com respeito. Nessa tarde, gostaria de chamar a atenção dos senhores para Santa Rita de Cássia. Hoje é dia 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia. Talvez o fato de ser uma santa católica não desmerece o brilho, a luz desse espírito tão grande, desse espírito tão amoroso. E os seus exemplos, todos os bons exemplos, têm que ser lembrados para que toque os nossos corações. Uma das passagens de Rita de Cássia, da nossa querida irmã Rita de Cássia, é que ela foi casada e o convento não aceitava que ela seguisse Jesus, que ela colocasse o hábito de freira e seguisse Jesus. E ela deita, conformada na sua cama à noite, e ela acorda no dia seguinte dentro da fortaleza do convento, numa das camas do convento. Então as freiras admitem, o convento admite que ela, a partir daquela data, já que ela conseguiu se materializar, sair de onde ela estava, da casa dela, para se materializar no convento, ela passa então a ser parte da ordem religiosa. É um espírito de luz, é um espírito que está sempre intercedendo por nós ainda encarnados. Então eu acredito que é uma boa oportunidade, um bom exemplo para a gente refletir sobre as nossas atitudes, e principalmente pela intercessão desse espírito de luz. Nós temos a tarefa dessa tarde de estar falando com os senhores sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é desse mundo. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu reis? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei? Eu não nasci, nem vim a esse mundo, senão para dar testemunho da minha verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. São palavras de Jesus, está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33 ao 37. Nós gostaríamos de chamar a atenção dos senhores, para que a gente possa refletir nessa tarde o que aconteceu nessa passagem. E lembrar, ou esclarecer, o Sinédrio era importância e instância de urgência de poder na Palestina, no tempo de Jesus. Era governos leais a Roma e exercia o poder ortogado por Roma. Por ser a capital religiosa do judaísmo, tendo o templo, o tribunal era um tribunal criminal, político e religioso. Era a ordem religiosa do momento em Jerusalém. Tinha o templo e o Sinédrio era um grupo de pessoas, 72 pessoas, que julgavam os crimes, sejam eles civis, se fossem eles políticos ou fossem religiosos. E julgaram Jesus na calada da noite. No dia seguinte, vamos dizer assim, depois do julgamento, eles reconheceram que a figura de Jesus era perigosa para o poder, já que ele fazia tantas curas, e ele motivava as pessoas a pensar, ele mudava a forma das pessoas de pensar. E isso era ruim para o poder. E eles decidiram, então, crucificar Jesus, que era a pena máxima que existia naquela época para os judeus. Mas eles foram levar, como eles eram leais a Roma, foram levar ao pretório. O pretório era a casa onde residia Pôncio Pilatos. São 4 torres, existiam 4 torres ao lado do templo em Jerusalém. E uma dessas torres era a casa e era onde Pôncio Pilatos recebia as pessoas, fazia festas, era uma espécie de um castelo, vamos dizer assim. E no texto original,
ele se refere que os sacerdotes chegam, mas não entram no pretório, não entram na casa de Pôncio Pilatos, porque eles estavam purificados para a festa que haveria, que era o domingo de Páscoa, que era a Páscoa, né? E eles não entram, eles ficam de fora, quer dizer, crucificar um inocente podia, mas se sujar, eles consideravam que entrar no pretório, eles estariam sujando, né, a pessoa deles. E eles levam Jesus para que fosse interrogado por Pôncio Pilatos, que era a autoridade máxima de Roma. E Pôncio Pilatos pergunta para Jesus: você é rei dos judeus? Mas ele faz aquela pergunta não zombando, ele faz aquela pergunta para ter referências de Jesus. É claro que ele sabia pela palavra dos outros que Jesus representava, mas era uma pergunta para situar quem era Jesus realmente. E Jesus, humildemente, olha para ele e diz: não, se eu fosse rei, o meu reinado, os meus ministros me defenderiam, não me jogariam aos leões, que eram judeus na época. E ele pergunta novamente: Galileu, você é rei da Galileia? Você é uma autoridade? Quem é você? E Jesus diz: eu não sou nada, a única coisa que eu sou, eu vim dar testemunho da verdade. Ele percebe a ignorância, a limitação de Pôncio Pilatos. E Jesus, o tempo todo, ele não veio para criar leis ou para fazer. Ele veio dar o testemunho da verdade e esclarecer, revelar, tirar o véu de algumas situações, para que o povo compreendesse que até então aquele Deus punitivo, um Deus vingativo, não era senão um Pai generoso e bom. A gente percebe que naquele momento não foi só Pôncio Pilatos que lavou a mão, porque ele manda que Jesus vá falar, que ele diz assim: é judeu, é da Judéia, é de Jerusalém, não é da minha competência, é da competência de Herodes. E ele lava as mãos e manda para Herodes. E Herodes devolve para ele, fala: não, se vira, o problema é seu. E aí ele chega para o povo e pergunta: nós estamos prestes a uma festa, né, que é a Páscoa, e eu posso liberar, eu posso simplesmente esquecer o que está acontecendo e libertar um prisioneiro, pode ser Jesus. E o povo grita que libertem Barrabás. Ele, o que ele faz? Crucifica o inocente e liberta o criminoso. E Jesus humildemente se cala, como testemunha que era, não se revoltou, não foi contra as leis dos homens, não disse nada, seguiu até o final e demonstrou realmente que o reino dele não era desse mundo. Aí eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, pela lição, pela grande oportunidade que a gente tem de refletir aquele momento e o nosso momento atual. Nossas leis, as leis dos homens, continuam ainda sendo julgadas na calada da noite. E nós, infelizmente, ainda somos usados como massa de manobra. Nós ainda somos jogados uns contra os outros e acabamos nos rebelando, muitas vezes sem a compreensão necessária do que está acontecendo. Nós não temos a compreensão. Quando nós falamos de analfabeto funcional, significa que são pessoas alfabetizadas, que têm cultura, mas que não pensam, que não compreendem. E nós continuamos a fazer a mesma coisa. Nós não compreendemos sequer a justiça dos homens. O que dizer da justiça de Deus? Quando Jesus diz o reino de Deus, que o reino de Deus estava próximo, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. É o que o homem vai aprender, estando encarnado e colocando em prática, se libertando da crueldade, se libertando da ignorância e aprendendo. Ele esteve aqui, deu seu testemunho pessoal. Ele nos ensinou sobre a benevolência, sobre a caridade, sobre a fraternidade, sobre a igualdade, sobre o amor a Deus sobre todas as coisas, o respeito que nós tínhamos que ter um pelos outros. Ele exemplificou nos 3 anos, ensinou os seus discípulos, amou. Jesus foi a palavra amor, e mesmo assim foi crucificado. Quem garante, ou quem diz que não foi nós que estivemos lá gritando:
soltem Barrabás. Quem é Jesus na vida de cada um dos senhores? Reflitam. Ninguém precisa responder, ninguém precisa pensar com rapidez, porque vocês não estão participando de uma prova. Vocês estão participando de uma reencarnação, com a oportunidade de aproveitar a inteligência que Deus lhes concedeu, o sentimento, porque Jesus dizia que o mármore do sentimento era o mármore mais puro e mais difícil de se lidar. Nós lidamos com diversos sentimentos num único dia, desde o ódio até as lágrimas, desde a afeição de uma mãe até o ódio, o amor de uma mãe, que é o amor mais puro que tem, que é o amor que não busca retorno, até o ódio. Nós lidamos com todos os sentimentos num único dia. Quem é Jesus na vida de cada um dos senhores? Ainda é um mito? Tem muita gente que ainda acredita que o mestre não veio. Outros acreditam que ele vai voltar. Que aproveitamento nós tiramos de Jesus? Maria Madalena conheceu Jesus e o aceitou no dia que o conheceu e lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Paulo de Tarso conheceu Jesus na estrada de Damasco. E tantos outros. Lázaro conheceu Jesus quando ele trouxe ele de volta à vida. Quantos outros? E nós? Nós conhecemos Jesus, nós aprendemos as suas leis, nós temos realmente ele como mestre. O que ele significa? Ele é rei em nosso coração, ele habita no nosso coração é puro para dizer, Jesus habita no meu coração, eu estou transformando, eu estou pelo menos arrumando a casa, para que um dia ele habite dentro do meu coração. A grande oportunidade que é a reencarnação. E aí eu chamo a atenção dos senhores pela doutrina dos Espíritos, que é uma doutrina esclarecedora. Ela veio para nos libertar, para fazer a lição de casa. A primeira pergunta que Kardec faz para os Espíritos: quem é Deus? É a primeira. Aí a gente percebe que todo o trabalho que ele teve, o Livro dos Espíritos, ele é uma obra que ele tem que ser lida não uma vez só na vida, uma vez por ano, para que a gente reflita e olhe. O Livro dos Espíritos é uma árvore, e cada galho dessa árvore contém um dos seus livros. E eu marquei para dizer para os senhores do trabalho de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos é 4 partes, 4 livros. O primeiro livro é a Gênese, fala sobre a criação da Terra. Ele foi criado em 1868, depois o galho. Ele construiu o alicerce, com todas as informações, com todos os ramos de informações, e depois em cada desse galho, ele tirou e escreveu um livro mais detalhadamente, mais explicado, mais para fácil compreensão. O livro segundo do Livro dos Espíritos é o livro dos médiuns. Ensina como entrar em contato, como desenvolver essa habilidade de sentir o plano espiritual, desse intercâmbio entre o nosso planeta Terra e os Espíritos. O livro terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo. É as leis morais de Jesus, as leis que Jesus nos deixou. Veio aqui e esclareceu, tirou o véu de cima das leis de Deus. O quarto livro fala sobre o céu e inferno. Ele encerra, diz para nós, esclarece, acaba com aquela dívida eterna, nos diz que céu e inferno não existe, que somos espíritos, que somos muito mais do que esse corpinho físico. E naquele tempo em que Jesus esteve aqui entre nós, as pessoas pensavam só no materialismo. Será que é só naquele tempo? Ou continuamos ainda pela ilusão dos vícios, pela ilusão do poder, pela ilusão da riqueza? Felicidade para nós é ter a geladeira cheia, é ter o armário cheio de alimento, é ter a conta poupuda, uma casa bonita e um carro do ano na garagem.
Felicidade para a gente é ter o filho na faculdade, ou o filho bem empregado, o filho bem instruído, principalmente se ganhar bastante. Isso é felicidade para nós. Nós nos esquecemos que a hora que chamar a senha 23 é a sua senha. Ninguém vai no seu lugar. Não adianta você raspar a cabeça, não adianta tingir o cabelo, não adianta dizer não vou. Tchau. Esse mundo é ilusório, era a oportunidade que você tinha para perceber que você precisava evoluir e você não fez nada. Você ficou na sua zona de conforto e não fez nada. A doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer sobre as leis morais. O Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que o trabalho que Jesus fez aqui entre nós. Ele fala sobre a lei divina, ele fala sobre a adoração, que é adorar a Deus, a lei da reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a lei da justiça, amor e caridade. Ele nos explicou tudo isso e quantas reencarnações passaram e nós continuamos acreditando em Jesus, porque acreditamos que ele é uma história bonita, acreditamos que as leis ou que as leis divinas são ótimas, mas nós não colocamos na nossa vida o que é que cada um de nós melhorou nessa reencarnação. Eu desenvolvi o amor, eu desenvolvi a honestidade, eu desenvolvi a benevolência com o meu semelhante. O que eu aprendi? Jesus foi crucificado, passou por uma série de crueldades. Outro detalhe que eu gostaria de dizer para os senhores, que as pessoas têm muita dúvida a esse respeito. Jesus não sofreu, Jesus não foi humilhado, porque ele não tinha vaidade, ele não tinha nenhum sentimento inferior, de se sentir menos, tanto que na hora da sua crucificação, nas derradeiras, nos finais, ele disse: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Nós temos no nosso cérebro dois campos, que é o córtex e o neocórtex, que é o sistema analgésico da dor. Quando nós entendemos, saímos do lado do animal, saímos do lado irracional e passamos para o lado do equilíbrio, do lado racional, aquele que compreende, nós temos menos dor. Tanto menos dor pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, quanto dor física mesmo. Porque nós entramos no equilíbrio. Imagina Jesus, com o equilíbrio que ele tinha, com o ser iluminado que ele era. Ele não teve dor, ele teve exaustão do corpo físico, mas ele não teve sofrimento, porque a maioria dos nossos sofrimentos começa dos nossos sofrimentos morais, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa preocupação do que o outro acha, do que o outro vai pensar. Não importa o que o outro pensa a seu respeito, importa o que Deus pensa a seu respeito, importa o que Jesus pensa a seu respeito. Não importa quantas pessoas hoje têm vergonha de falar de Jesus, ou mesmo de se pronunciar, ou de dizer a religião que professa, ou de fazer um estudo. Ainda se sente como se fosse estar escondido. Passou esse tempo. Nós hoje somos livres para decidir, pensar, estudar, melhorar a nossa condição intelecto e colocar, porque a partir do momento que eu uso a minha inteligência e o meu conhecimento, eu desenvolvo em mim os meus deveres. Eu vou compreender os meus direitos e eu vou compreender que o meu direito termina onde começa o seu. Eu vou respeitar o meu semelhante. Eu vou usar de empatia. Aqui que é empatia, sério? É me colocar no lugar do outro. O que eu não quero que faça comigo, eu não vou fazer ao outro. Eu vou desenvolver para não cair. Eu continuo lá chamando e libertando Barrabás. Porque eu não coloquei nada, eu não aprendi nada na minha vida. Eu entendi, eu tenho uma postura social, eu tenho um cargo financeiro, eu sou uma pessoa bem situada, porém das leis divinas eu não conheço nada. Porém das leis divinas, eu não me reconheço como criatura.
o reino de Deus não habita em mim. O reino de Jesus não habita em mim. E se ele realmente voltasse hoje, fatalmente, nós também usaríamos da pena máxima para condená-lo. Nós temos que prestar atenção e mudar a nossa visão, principalmente desses cartazes que acontecem com certos assuntos, em que levantamos a bandeira, mas não compreendemos o assunto direito. E nós saímos e defendemos, muitas vezes, o lado errado da história. Ou ficamos na nossa zona de conforto e não tomamos nenhuma atitude. Desenvolva a vossa inteligência. Deus vos deu a inteligência e a sabedoria para ser utilizada. O conhecimento só é sabedoria quando eu coloco ele em prática. Sócrates, em sua defesa, quando foi condenado, fez um discurso que eu achei muito importante e oportuno para hoje. Ele diz: o oráculo de Delfos, através da sacerdotisa, diz que eu sou o homem mais sábio de Atenas. E eu rejeitei a ideia e saí a procurar homens mais sábios que eu. E eu percebi que ao encontrar políticos, artesãos, carpinteiros, qual fosse a profissão, o ser acreditava saber mais do que o que desconhecia. E eu compreendi, no final, que eu realmente sou sábio. Porque eu sei e tenho a compreensão de que o que eu não sei é muito maior do que eu sei. Aí ele dizia assim: só sei que não sei. Quando a gente admite a nossa ignorância, mas trabalha para esclarecer os conhecimentos, esclarecer sobre o assunto, não sair julgando o outro, sem antes ter a ideia e a compreensão do que aconteceu, e até porque julgar é um direito nosso, condenar não. Eu posso julgar uma ação, não quem fez a ação. Eu posso julgar a ação de um criminoso, mas não criminoso. Porque a doutrina dos espíritos me diz que a reencarnação é a justiça divina. Esse meu irmão que hoje está no erro, amanhã vai ter o reajuste. Ele vai voltar novamente em situação difícil para que ele aproveite essa situação para reajustar o erro do passado. E assim somos nós pela bênção do esquecimento. Porque todos nós temos delitos graves. Nós temos a bênção do esquecimento para que a gente aproveite a falta, a necessidade, a ausência, a solidão, para que a gente aproveite cada um dos momentos que temos na nossa vida para pensar, para refletir e usar a nossa inteligência e colocar essa compreensão dentro de nós. Tudo que eu compreendo e eu passo a utilizar como espírito, eu levo. Toda cultura inútil que eu aprendi fica, porque não vai ser utilizada. Mas a minha compreensão do que eu aprendi e eu coloquei em prática em prol do meu semelhante, porque assim é as leis de Deus, que eu siga, mas que eu leve, que eu dê a mão para o meu irmão que está atrás. Eu nunca estou sozinho, eu sempre vou estar caminhando com alguém estendendo a mão para mim e eu estendendo a mão para aquele que ficou para trás. E é essa a mensagem do nosso mestre hoje. Será que somos? Quanto de nós existe de Pilatos? Quanto de nós lavou a mão e deixou o povo decidir? Ele podia, ele sabia que Jesus não tinha feito nada. Bastava uma palavra dele para que Jesus não fosse condenado. Mas ele pediu ao povo que decidisse. E o povo, massa de manobra, não soube decidir. Acabou decidindo por aquele que não valia nada, que era um criminoso. Naquele momento era um criminoso. E deixou que um inocente fosse culpado. Podemos refletir a respeito? Podemos levar para casa essa grande oportunidade de estudo? Meu reino não é desse mundo. E eu gostaria que os senhores prestassem muita atenção disso. O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Como anda meu coração?
Como anda essa obra, essa construção, que a dia eu coloco um tijolinho. Os meus tijolinhos estão em evidência, eu estou lá trabalhando para mudar a crueldade que existe dentro de mim, eu estou trabalhando para mudar o egoísmo que existe dentro de mim, o orgulho, a presunção de se acreditar em alguma coisa. Somos todos, estamos todos no mesmo nível, um não é melhor do que o outro, por isso é a humildade, é quando eu compreendo que eu sou tão ignorante quanto todos os outros. Eu não me acredito melhor. Eu me acredito na estrada, aproveitando cada oportunidade que possa aparecer na minha vida para melhora, para aprender, para me esclarecer e para que um dia eu possa simplesmente dizer que o meu coração é limpo o suficiente para receber Jesus e para receber o reino de Deus. É muito complexo o assunto, mas eu gostaria de deixar para os senhores nessa tarde o melhor, o abraço, né? Vamos deixar o abraço, que hoje é o dia do abraço. Então, deixar um abraço fraterno para cada um dos senhores e abraçar realmente, vamos nos abraçar ao amor de Jesus, que continua conosco até o final dos tempos. Se Jesus é conosco, está conosco, com certeza temos um grande aprendizado pela frente e a chance, porque estamos aqui ainda, de melhorar, de modificar nossas atitudes. Eu desejo a todos que alcancem o que vieram buscar nessa casa de caridade, dentro do merecimento pessoal de cada um, dentro da necessidade de cada um e a misericórdia de Deus. A minha gratidão, eu agradeço a todos por terem me ouvido.